Meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Graças a Deus, irmãos, também estamos felizes e gratos a Deus pelo privilégio e por esta tão grande oportunidade que temos recebido da parte do Senhor de estarmos aqui no culto de doutrina, para juntos estarmos sempre crescendo e aprendendo mais da palavra do Senhor. Gostaria de convidá-los para lermos um texto no livro do Êxodo, capítulo de número 33. Enquanto os irmãos estão procurando, eu quero aproveitar também e agradecer a Deus por estar aqui, como também ao nosso pastor presidente, pela confiança de trazer uma palavra para a igreja nesta oportunidade. Capítulo 33 do Êxodo, verso de número 12 a seguir. E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste, conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos eu e o teu povo de todos os povos que há na face da terra? Então disse o Senhor a Moisés, farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo nome. Amém. Meus irmãos, o texto é conhecido de todos nós que estamos aqui. Eu estava nesta tarde meditando na palavra de Deus e me veio à mente a lembrança, esta passagem bíblica, muito embora conhecida, mas que sempre nos traz verdades e ensinamentos que edificam a nossa vida. Há uma conversa, há uma oração, há uma resposta entre Moisés e Deus. E nesta conversa, nesta oração entre Moisés e Deus, há esta frase que é memorável para todos nós e conhecida, quando Moisés declara com muita veemência que se o Senhor não acompanhasse o povo, Moisés não estaria disposto ou disponível a continuar naquela caminhada. Para entender isto, eu me recordo de quando Israel sai da terra do Egito, peregrina pelo deserto. Nesta peregrinação, Deus começa a ensinar de uma maneira da prática para o povo a depender única e verdadeiramente da parte de Deus. O deserto foi um tratamento de Deus para o povo. O deserto foi uma espécie de peneira para Deus tirar todas as arestas que haviam ficado no povo, de lembranças ainda do Egito. Isto porque foram necessários 40 anos no deserto para Deus lapidar aquele povo e estarem prontos para entrar em Canaã. Coisas aconteceram nesta peregrinação no deserto que marcaram a história de Israel. Quero destacar esta noite o momento em que Deus esteve com Moisés no cume do Monte Sinai, onde ali Deus entrega na palma das mãos de Moisés as duas placas de concreto, o que mais à frente seria chamado de decálogo ou a lei mosaica. A partir dali
foi institucionalizado para Israel um padrão de lei, um padrão ético, um padrão moral para aquele povo. Foi marcante aquele dia no cume do Monte Sinai entre Deus e Moisés. Mas quando Moisés desce do monte, talvez não houvesse uma alegria tão grande de Moisés sair do cume do monte, porque a presença de Deus no cume do Monte Sinai eram coisas formidáveis. Diz o texto que quando Deus aparecia a Moisés no cume do Monte Sinai, trovões lhe acompanhavam, o monte fumegava, uma fumaça aparecia no monte, o monte tremia desde a sua base. Diz o texto que trombetas eram tocadas lá no monte, e a voz de Deus era soada, Deus falando com Moisés. De sorte que para Moisés não há alegria em sair daquele lugar. Eu me lembro dos discípulos quando estavam orando com Jesus e disseram assim: vamos fazer uma cabana e vamos ficar por aqui, porque bom é estar na presença de Deus. Mas havia uma missão de Deus para Moisés. E o Senhor diz a Moisés: desce com pressa, porque o povo já se tem corrompido. E Moisés desce. Uma vez que Moisés recebe a glória de Deus e vê toda a magnitude da Shekinah de Deus no cume do monte, agora Moisés desce, nos traz a compreensão de que todo homem que ver a glória de Deus tem que descer para não crescer e não se achar que agora a glória é dele. E quando Moisés desce, diz o texto que Moisés encontra o povo completamente corrompido em pecados de idolatria. Haviam colhido seus utensílios, pingentes, anéis, cordões de ouro, fizeram um bezerro e ali estavam adorando e declarando que ali estava o Deus que os tinha tirado do Egito. Uma ira, se poderíamos ou não chamá-la de uma ira santa, toma conta do coração de Moisés ao ponto de que ele quebra aquelas placas de concreto quando ele percebe o pecado daquele povo. Todo pecado gera uma consequência para o homem. Deus havia dito para Moisés que iria cobrar daquele povo aquela atitude pecaminosa que aquele povo estava tendo para com Deus. De sorte que quando Deus começa a tratar com Moisés, diz o texto que o Senhor diz a Moisés, Deus faz uma promessa para Moisés e que eu quero destacar esta promessa esta noite. Na verdade, parece mais que foi uma proposta do que uma promessa. Uma proposta que talvez para muitas pessoas seria uma proposta irrecusável, uma proposta de um grau tão relevante que talvez muita gente não teria coragem de recusar. Diz o texto que Deus chama a Moisés e começa a declarar para Moisés e a relacionar item a item a proposta que ele tem para o próprio Moisés, como também para o povo. É bom nós nos lembrarmos que Israel está no deserto e o objetivo daquela caminhada é eles entrarem em Canaã. Deus havia feito uma promessa a Abraão, a Isaque e a Jacó, que a descendência deles entrariam em uma terra que mana leite e uma terra que mana mel. Esta promessa de Deus para Abraão, para Isaque e para Jacó era uma promessa irrevogável. Irrevogável porque esta promessa que Deus fez para aqueles homens foi uma promessa que Deus fez por juramento. Deus fez uma promessa por juramento, de maneira que esta promessa não poderia ser revogada. Deus cumpriria, Deus velaria com a sua palavra para cumprir com aquela promessa. Se o irmão pode conferir comigo o texto no livro do Gênesis, no capítulo de número 26, vai nos mostrar esta promessa com juramento que Deus havia feito a Abraão acerca da sua descendência. Capítulo 26 do Gênesis, verso de número 3, está escrito assim: peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente te darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, o teu pai. Uma promessa com juramento da parte de Deus que jamais seria revogada. Deus a cumpriria aos remanescentes fiéis. Mas diz o texto que por conta do pecado haveria uma modificação no percurso daquela promessa. Nós podemos observar em Gênesis ainda, no capítulo 23,
o que é que fez a alteração no percurso desta promessa feita por juramento a Abraão. Confira na sua Bíblia, por favor, Gênesis capítulo 23, e os versículos de número 20 a 21 diz assim. Glória a Deus. Êxodo, por favor, me perdoe. Êxodo 23. Livro do Êxodo, capítulo de número 23, versículos de número 20 e o verso de número 21 nos fala da possibilidade da alteração no percurso desta promessa. Êxodo 23, versículos 20 e 21 diz assim: Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Amados, o que o texto nos mostra é a possibilidade de Israel continuar na sua marcha impoluta para Canaã, mas haver uma alteração, a presença de Deus não permanecer no meio daquele povo. Isto porque a presença de Deus, ela é santa, e ela não coabita, ela não coaduna com o pecado. Por essa razão que quando Deus está fazendo a proposta para Moisés, ele diz que não irá no meio do povo. E ele diz, porque se a minha presença for na condição pecaminosa em que o povo se encontra, eu destruirei esta nação por completa. Então, para salvaguardar a vida daquele povo, Deus diz, a minha presença não vai. Só que em Êxodo, no capítulo 23, muito anterior ao capítulo 33, da conversa de Moisés para com Deus, Deus já havia alertado o povo dizendo, se vocês forem de encontro à presença do anjo que eu enviarei, se vocês se rebelarem contra ele, vocês vão provocar a sua ira. E ele diz, não provoques a ira, porque ele não perdoará a vossa rebelião. É com base neste panorama, neste cenário, que Israel se encontra. Caíram na idolatria, transgrediram diante de Deus, Moisés quebrou as tábuas da aliança, e agora Deus está tratando com Moisés acerca da promessa que ele fez para aquele povo de entrarem em Canaã. E é com base nisto que eu gostaria de voltar para o capítulo 33, para entender com os irmãos qual foi a proposta que Deus havia feito para este grande homem de Deus por nome de Moisés. Êxodo, capítulo de número 33, a partir do versículo 1, Deus começa a relacionar os itens da proposta para Moisés. A partir do verso 1 ele diz assim, disse mais o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo, que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua semente a darei. Verso 2, e enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os fariseus, e os heveus, e os jebuseus. Há uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és um povo obstinado, para que te não consuma no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. Amados, é aqui onde Deus começa a fazer uma proposta para Moisés. Talvez uma proposta, como disse anteriormente, irrecusável para algumas pessoas, porque Deus está, no capítulo 33, apenas fortalecendo uma promessa que ele já havia feito no capítulo 23. Presta atenção nisso, porque o capítulo 33 do Êxodo nada mais é do que a confirmação, as propostas de Deus aqui para Moisés, é uma confirmação de uma promessa que ele já havia feito anteriormente, no capítulo de número 23. Por favor, abre a sua Bíblia, não deixe a sua Bíblia fechada. No capítulo 23, nós vamos observar esta promessa que está sendo agora confirmada no capítulo de número 33. Êxodo, capítulo de número 23,
E agora, dos versículos de número 22 a 28, abra sua Bíblia e perceba bem esta promessa que Deus já havia feito anteriormente para Moisés e para o povo. Verso 22 a seguir está escrito assim: mas, se diligentemente ouvires a sua voz, e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos, e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti, e te levará aos amorreus, e aos heteus, e aos fariseus, e aos cananeus, e aos heveus, e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente, e quebrarás de todo as suas estátuas, e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Não haverá alguém que aborte, nem estéril na tua terra. O número dos teus dias cumprirei. Enviarei o meu terror diante de ti, desconcertando a todo o povo aonde entrares, e farei que todos os teus inimigos virem as costas e fujam diante de ti. Também enviarei vespões diante de ti, que lancem fora os heveus, os cananeus e os heteus de diante de ti. Quem diz amém, meus irmãos? O capítulo 23, ele é detalhado da promessa que Deus disse para Moisés, do que ele faria com o povo que estavam marchando para Canaã. Observe bem, Deus chegou para Moisés e, conversando com ele, de uma maneira resumida, apenas confirma a promessa do capítulo 23. Deus apresenta-se para Moisés dizendo o seguinte: Moisés, este povo é obstinado de coração, é um povo de dura cerviz, é um povo idólatra, é um povo que costumeiramente peca, transgride, abandona com a minha palavra, com a minha lei estabelecida. E ele diz o seguinte: Moisés, eu tenho uma proposta para fazer para você e vou começar a enumerar. Primeiro lugar, pegue este povo. Deus já não trata mais com o povo dizendo que é o povo dele, porque Deus já estava tão irado com aquele povo, um povo desobediente, obstinado. Deus diz: pega este povo e suba com ele para a terra de Canaã. O primeiro item da promessa ou da proposta de Deus para Moisés é: continue subindo na vida, vá para Canaã, a terra próspera, a terra que mana leite, a terra que mana mel. Em segundo lugar, Moisés, eu enviarei o meu anjo e ele irá adiante de ti. É interessante, irmãos, observar que o anjo do qual Deus está se referindo aqui é a aparição veterotestamentária, do qual Cristo aparecia-se em uma teofania, a aparição dele em forma de anjo. Ele diz: o meu anjo irá adiante de vocês. E tem mais uma coisa: a presença de um anjo é uma coisa tão formidável que o irmão deve se lembrar que houve um dia em que apenas um anjo apenas, matou 180 mil homens do arraial do inimigo. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Ou seja, a presença de um anjo na nossa vida é uma coisa formidável. E Deus está dizendo a Moisés: o meu anjo vai adiante de vocês. Maravilha. Mas não para por aí, Moisés. Tem mais uma coisa. Quero dizer a você que os seus inimigos serão os meus inimigos. Em contrapartida, Deus está dizendo para o adversário: quem toca em você está tocando em mim. Quem se levantar contra você está se levantando contra a minha pessoa. Quem falar da minha igreja está falando de mim. Você se lembra que Saulo de Tarso, antes de Paulo, pegou cartas para ir ao encontro dos apóstolos para destruí-lo, para matá-lo, para arruiná-lo. E a Bíblia diz que no caminho de Damasco, Deus em uma luz apresenta-se a Saulo, o derruba do cavalo
andando, ele fica cego. E uma voz apareceu para Saulo e disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Mas espera aí, Paulo ou Saulo não está indo perseguir Jesus ou Deus. Jesus já foi assunto aos céus há muito tempo. Ele está indo em busca da igreja, dos apóstolos. Mas Jesus diz: você está me perseguindo, rapaz. E eu quero dizer a você uma coisa: que duro para você é recalcitrar contra os meus agrilhões. O que é isso, Deus? Tocou na minha igreja, tocou em mim, falou do meu povo, falou de mim. Eu serei inimigo dos teus inimigos. Aleluia. E Deus vai aumentando a relação. Em terceiro lugar, ele diz o seguinte: eu abençoarei o teu pão e a tua água. Deus está tratando de provisão material. Você não vai morrer de fome, você não vai morrer de sede. Eu suprirei todas as demandas naturais para a tua vida. Alguém está apostando que tu vai parar, que tu vai morrer, que tu vai fracassar, que tu vai definhar, paralisar na caminhada. Jeová apresenta-se lhe dizendo: nem vai faltar pão, nem vai faltar água. Mas pastor, o mundo, o Brasil está em crise, é tanta coisa, como disse o nosso pastor presidente. Mas eu tenho aprendido com Deus que a igreja não sofre na crise, porque a igreja tem Deus do lado dela. Deus suprirá todas as necessidades da tua vida. Aleluia. Deus está dizendo a Moisés: abençoarei o teu pão, abençoarei a tua água. Não vai faltar pão, não vai faltar água. Moisés já está com um sorriso aqui na orelha. Moisés já está pasmo, alegre, porque a proposta de Deus é maravilhosa. Pasmem todos nós nesta noite, que não para por aí. Deus continua aumentando a relação e diz: ei, Moisés, tem mais uma coisa: eu tirarei do meio do meu povo as enfermidades, eu acabarei com as doenças. Não haverá doença, não haverá peste, não haverá praga. Eu sararei as enfermidades do meio do meu povo. Aleluia. Deus está dizendo: Moisés, o lugar que tu vai é maravilhoso. Terra de Canaã, mana leite, mana mel. Meu anjo vai na tua frente. Eu vou ser inimigo dos teus inimigos. Vou abençoar o teu pão, vou abençoar a tua água. Vou arrancar as enfermidades do meio do meu povo. Não haverá mortandade, não haverá praga, não haverá peste. E ele vai mais adiante, aumenta a relação e diz assim: tem mais uma coisa, Moisés, diga para as mulheres que estão aí no meio do povo, que elas não sofrerão de aborto. Não haverá aborto no meio do meu povo. As grávidas não sofrerão por um aborto que não foi ela premeditado, mas foi um aborto sem o seu próprio consentimento. Não haverá aborto no meio das mulheres. Tem mais uma coisa: as mulheres que eram estéreis não serão mais estéreis. Eu vou arrancar toda a esterilidade do meio das mulheres. Eu vou abrir a madre dela. Haverá procriação, haverá crescimento. Enquanto alguém aposta que tu não vai crescer, Jeová está lhe dizendo: vou lhe abençoar, vou lhe dar nome, vou fazer você crescer, porque a palavra pertence a Deus. Parou por aí? Deus parou não, Moisés, a relação é grande. Vá anotando aí na folha de papiro, se for possível. Tem mais uma coisa: eu vou fazer o seguinte: vou cumprir na íntegra os dias de você viver. Ou seja, o que Deus está declarando é: ninguém vai morrer de véspera, ninguém vai morrer feito o peru no Natal, que morre um dia antes da data comemorativa. Deus disse: eu cumprirei os teus dias na íntegra. Ou seja, deixa se levantar contra ti o espírito do governador, Sambalate, Tobias, o inferno. Não tem problema, tu não vai morrer de véspera. Deus está te amparando, Deus está te guardando e está dizendo: toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. Aleluia. Levante a sua mão para o céu e diga: eu só vou no dia que Deus marcou. Diga aí para o seu irmão: você não vai morrer de véspera. Deus cumprirá com a sua palavra. Oh, aleluia.
Naramanassore me cala maná, chore me candaramanagai. Senhor, pare por aí, já está bom demais, tá não, Moisés, tem umas coisas, eu tenho uma proposta formidável para você. Escute-me bem, eu enviarei o meu terror diante dos habitantes de Canaã. Quem está me ouvindo, diga aleluia. Irmãos, isso aqui é tremendo, porque Deus já disse, vá para Canaã, meu anjo vai adiante de ti, serei inimigo dos teus inimigos, abençoarei o teu pão e a tua água, tirarei do meio do meu povo as enfermidades, as mulheres que são estéril não mais serão estéril. Tem mais uma coisa, eu não permitirei aborto no meio delas. Tem mais uma coisa, ninguém vai morrer antes do tempo. Vou guardar o meu povo, vou sustentar o meu servo, vou sustentar a minha serva. Tem mais uma coisa, eu enviarei diante dos inimigos o meu terror. Aleluia, olha que expressão forte, contundente que Deus usa. Eu enviarei o meu terror. A palavra terror aqui no original hebraico traz a ideia de um pavor terrível, de um pavor descontrolado. Deus disse, eu vou enviar o meu terror no exército adversário. Escute-me bem, a expressão do texto, ela traz mais ou menos o sentido do que diz o sábio em Provérbios, no capítulo 20, no verso 2, diz assim: como o rugido do leão é o terror do rei, o que provoca a ira peca contra a sua própria alma. Deus estava dizendo, mais ou menos assim, o terror que um leão, ele transmite para um homem, eu vou transmitir para o exército adversário. E tem mais uma coisa, não para por aí. Ele diz, enviarei o meu terror diante de ti. E tem mais uma coisa, vou deixar o inimigo desconcertado. E a palavra desconcertado aqui no hebraico também traz a ideia de fazer barulho para causar confusão. Presta atenção, por favor. Deus disse, o meu terror vai à frente para causar pavor, para causar espanto, para causar temor. E em contrapartida, na junção do terror, eu vou enviar também o descontrole do adversário. Vou fazer barulho para apavorar o exército do adversário. Escute-me bem, o mesmo termo desconcertando, usado por Deus no texto do Êxodo, no capítulo 23, é o mesmo termo hebraico, usado em Êxodo, capítulo 14, e o verso 14, e a expressão diz assim, e aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna do fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. Mas pastor, e Deus faz confusão, Deus faz alvoroço no meio da igreja? Não, porque a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Agora, no exército adversário, ele faz alvoroço sim, para o povo dele levantar a bandeira da vitória. Aleluia, olha o que diz o profeta Isaías, no capítulo 41 e no verso 11, ele diz assim, eis que envergonhado e confundido serão todos os que se levantarem contra ti, tornar-se-ão em nada, os que contenderem contra ti perecerão. Deus vai entrar no exército adversário, vai confundir o inimigo e vai dizer, mata um aí ao outro, enquanto o povo está cantando, tira a harpa do salgueiro, abre a boca, rasga o peito, adore o cordeiro, porque Deus está trabalhando lá no exército adversário. Ele disse assim, eu vou enviar o meu terror e vou desconcertar, vou confundir todo mundo. Você lembra lá do episódio da Torre de Babel? Os homens querendo crescer, chegar diante do céu por mérito próprio. Jeová diz assim, desçamos lá e confundamos. Quando Deus quer abençoar o seu povo, ele envia adiante do seu povo e do seu servo o seu terror e o desconcerto do exército adversário. Vai aumentando a relação. São as propostas de Deus para o povo. Mas escute-me bem, não parou por aí ainda. Deus ainda disse, tem mais uma coisa, Moisés, eu enviarei vespas ou abelhas que irão adiante de ti. Escute-me bem,
Deus tem todos os exércitos da terra na palma da sua mão, debaixo da sua ordem, debaixo da sua autoridade. Deus utiliza-se de quem Ele quer se utilizar, de animais, de quem Ele quer. Você lembra que para sustentar o profeta Elias, Ele mandou urubu, levando pedaço de carne no bico, porque está tudo debaixo da ordem do Jeová Sabaoth, Senhor dos exércitos e da batalha. Aleluia! Desta feita, Ele disse: vai adiante de ti também um exército de vespa ou de abelha. Escute-me bem, Deus sabe como tratar com o caráter e com a personalidade fragilizada, humanizada, debilitada do ser humano. Deus sabia que na época era cultural, era histórico. Os faraós do Egito, quando iam para a batalha, o exército dele, alguns tinham no seu escudo uma figura no escudo. Qual era a figura, pastor? Uma vespa ou uma abelha. Diz a história que as abelhas estavam como marca no escudo dos faraós. Os faraós no Antigo Testamento, na época do Antigo Testamento, eram considerados como titãs, semideuses, que provocavam a adoração do povo para eles mesmos. De maneira que neste contexto, o Egito era a maior potência mundial da época. Anos anteriores, quando Israel saiu do Egito e foi para o deserto, eles eram conhecidos uma nação bélica, uma nação forte, uma nação robusta, uma nação armada, de maneira que quando eles viam o exército do faraó e percebiam a figura da abelha no escudo, já sabia, é o exército egípcio que veio para matar. Jeová disse: vou mandar o meu exército de abelha adiante dele. Quando os homens olhavam, parece muito com a praga do Egito. Cada praga Deus tipificava acima do Deus que o Egito pensa que é Deus. Eu sou Deus maior. Eu mando na abelha, mando no piolho, mando no rio Nilo, mando até na casa do faraó. Oh, aleluia! Levante a mão para o céu, por favor, e diga: Jeová manda no céu, manda na terra, manda abaixo da terra. Oh, aleluia! Quem concorda com isso, levante a mão para o céu, abre a tua boca e manda glória para o Cordeiro de Deus. Ele manda. Tudo está debaixo da sua autoridade. Ainda há alguns historiadores que declaram que estas abelhas tinham 2,54 centímetros de comprimento. E havia uma crença que 4 abelhas desta, picando um cavalo, nos pontos letais, matava o cavalo. Jeová disse: ei Moisés, calma aí, o anjo vai, o meu terror vai, o meu pavor vai, mas também vou mandar a abelha para acabar com o inimigo. Quem está pensando na tua queda vai cair. Quem está pensando na tua morte vai morrer. Quem está pensando no teu fracasso vai fracassar. E a igreja, pastor, vai permanecer de pé. Vai permanecer de pé. Vai permanecer de pé. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Deus está tratando com Moisés. A proposta é tremenda. Escute-me bem. Deus ainda diz assim para Moisés: Moisés, tem mais uma coisa. Quando eu mandar a vespa, a abelha, eu não vou mandar destruir na mesma hora todo mundo. Porque se ele quisesse mandar, ele mandava. Matava no mesmo dia e o povo ia. Mas tinha um problema. Deus sabia que o povo ia habitar em Canaã, e eles precisariam da terra. Israel vive do cultivo, da agricultura, das plantas, dos vegetais, dos cereais, das frutas. Então Deus diz o seguinte: não vou matar no mesmo dia, vou passar um pouco mais de um ano, matando aos poucos o adversário. Para quê? Para não desgastar a terra. Porque se eu fizer uma guerra devastadora e acabar com tudo, vou danificar a terra, e o povo vai sofrer para se alimentar dela. Vou matar periodicamente. Para quê? Para poder manter a terra boa. Por quê, pastor? Porque o povo vai ter que comer do melão de Canaã, vai ter que comer daquela uva lá que os espias viram. Não vai morrer de fome. Deus é detalhista. Deus está cuidando da sua igreja. Deus está cuidando de você. Se eu não for lhe incomodar, por favor, pegue na mão da sua irmã, por gentileza, e diga para ela: Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da igreja. Deus está cuidando do seu povo.
Quem levanta a mão para dar glória a Jesus aqui? Oh, glória! Tá bom para você? Deus, estou sem palavras. Acabou a relação, só falta um item. Senhor, precisa mais não. Não, mas esse não pode faltar. Mas Deus, já tem muito. Mas esse aqui, Moisés, não pode faltar. Então diga a Deus. Vai receber tudo isso, só tem um problema. Qual é? Eu não vou com vocês. Parece irrecusável ou não? Coloque aí numa balança de 2 pratos o peso da promessa. Parece uma proposta irrecusável, sim ou não? Para muitos seria. Só tem um problema, Moisés. O último item da proposta é que eu, Jeová, não vou com vocês. Irmão. Moisés disse, Senhor, o senhor pode repetir que eu acho que eu não escutei muito bem. Estou dizendo, Moisés, que eu não vou com esse povo. Vou dar isso tudo para eles, mas eu não vou. Irmãos, Moisés disse assim, Senhor, olhe, deixa eu voltar aqui para o senhor entender. A terra é boa, maravilha. O Senhor mandar um anjo, nem anjo eu mereço. Um anjo é coisa formidável, Deus. Deus, o Senhor ser inimigo dos meus inimigos, se eu não mereço, Jeová. O Senhor abençoar o meu pão, abençoar a minha água, tirar as enfermidades do meio do povo, curar aquela que é estéril, manter vivo aquele até a palavra da promessa se cumprir. Deus, ninguém morrer de véspera, tu mandar terror, assombro, para acabar com o inimigo. Deus, 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 é muita coisa, mas tem um probleminha. Se o Senhor não descer para ir comigo, eu não vou arredar o pé daqui. Eu não sei se você pode, mas se puder, dá um toque aí no irmão e diga para ele assim: a maior necessidade da igreja não são as coisas de Deus. Diga, a maior necessidade da igreja é Deus. Senhor, Canaã é bom, mas se vier com o Senhor, se o Senhor não vier, não vale nada. Deus, o anjo é uma maravilha, mas se o Senhor não vier com o anjo, para mim não vale nada. A casa é boa, se vier com Deus. O carro é bom, se vier com Deus. O emprego é bom, se vier com Deus. A saúde é boa, se vier com Deus. Vou aproveitar o que o nosso presidente disse hoje. O Brasil não está precisando apenas de mudança de partido ou de presidente. O problema do Brasil é entrar um presidente com Deus grudado na carcaça dele, na alma dele. A história vai mudar. Diga aí para o seu irmão, por favor, a gente precisa de Deus. Eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus. Só que Deus, quando diz a Moisés que enviaria o anjo à frente, ali seria uma presença parcial, secundária. A presença de Deus nunca mais seria como foi nos dias do Monte Sinai. Monte fumegando, tremendo, relâmpagos, trovões, trombetas tocando, a voz de Deus no meio do povo. Nunca mais. Aquele anjo seria uma presença parcial, secundária. Moisés disse assim: Senhor, se for nessas condições, para mim não dá. E eu acho interessante porque Moisés diz a Deus assim: Deus, Êxodo 33:16, Senhor, não é por tu andares conosco, com o teu povo, que
todos nós somos temidos na terra. E eu gosto da tradução da NVI, que ela diz assim: por acaso não é a tua presença que nos faz distintos de todos os demais povos? Sabe o que faz a igreja diferente de todos os povos da terra? Não é o mármore, não é o banco, não é o ar-condicionado, não é o paletó, não é a gravata. O que faz desta multidão diferente de todos os povos da terra é Jeová no meio do povo dizendo: estou com você e aqui ninguém passa. É Deus quem nos faz diferentes de todos os povos da terra. Agora me permita a expressão, já caminhando para a conclusão esta noite. O que eu tenho entre Deus e Moisés nesta conversa é uma proposta quase que irrecusável. E no nome do crescimento, em nome de crescimentos, tem muita gente que está tirando a importância de Deus. Se Deus vem, não tem problema. O que importa é eu crescer. Se Deus vem, não tem problema. O que importa é eu ganhar. Se Deus vem, não tem problema. O que importa é eu crescer. E em nome de um crescimento, tem muitas pessoas que estão deixando a importância da presença de Deus de lado. Moisés está dizendo: se é para crescer sem Deus, eu vou morrer raquítico. Se é para progredir sem Deus, eu vou morrer sem progredir. Agora, irmãos, por favor, preste atenção. Onde é que Moisés está quando ele está conversando aqui com Deus? Ele está no deserto. Diga comigo, no deserto. Ele diz: Deus, se é para ir para tudo isso sem a tua presença, eu não vou arredar o pé daqui. Ou seja, eu prefiro deserto com Deus do que Canaã sem Deus. Eu quero é Deus. Mas tem gente que prefere a casa sem Deus, que prefere o carro sem Deus, que prefere o dinheiro sem Deus. Moisés está dizendo: eu morro aqui no deserto, sem casa, sem dinheiro, sem roupa, eu não quero nada, eu quero Deus. Eu quero Deus, 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 eu quero Deus. Diga comigo bem forte, por favor: não há avanço sem Deus. É isto que eu estou pregando esta noite. Não há avanço sem Deus. Avanço sem Deus é ilusão. Deus é avanço na tua vida. Se tem Deus, vai crescer. Se tem Deus, vai se abrir. Se tem Deus, vai prosperar. Tem que ter Deus, tem que ter Deus, tem que ter Deus, tem que ter Deus. Aponta o dedo para o irmão e pergunta: tem Deus aí? 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 Quero Deus. As coisas de Deus são boas. Diga: ô glória. Mas melhor do que as coisas de Deus é Deus. Sim ou não? As coisas de Deus são boas, sim ou não? Sim. Mas melhor do que as coisas de Deus é Deus. Finalizo com o que Deus diz a Moisés: Moisés, eu estou entendendo que eu sou mais importante do que todas estas coisas que eu disse que te daria. Oh, meu irmão. Ah, glória. Quem está fazendo a relação da proposta não é o diabo, é Deus. É Deus. Mas Moisés disse: Senhor, as coisas de Deus são boas, mas eu prefiro Deus do que só as coisas de Deus sem Deus. Bata no peito se você pode, diga assim: eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Deixe-me ler o último verso para a gente concluir. Êxodo 33, por favor. Concluo com esse versículo. Êxodo 33. Verso de número 14. Êxodo 33.
verso de número 14. Disse, pois, a minha presença irá contigo. Para quê? Não escutei. Para quê? Diga bem forte assim. Para te fazer descansar. Escute, eu fecho aqui. Quando Deus entende que para Moisés, Deus é mais importante do que as coisas de Deus sem Deus, Ele diz, a minha presença irá contigo. Para quê? Para te fazer? Sabe por que Deus diz a Moisés que a presença dele vai para fazer Moisés descansar? Porque Canaã, sem Deus, nunca daria descanso para Moisés. Vou repetir. Canaã, sem Deus, nunca daria descanso a Moisés. Sabe por quê? Porque só quem dá descanso aponta para o céu e diz assim, é Deus. Ele ia entrar em Canaã, comer da uva de Canaã, deitar na rede em Canaã, ou na cama ou na rede, sei lá, ia passar a noite toda de um lado para o outro e não ia dormir. Por quê? Porque não tem descanso. Porque o descanso não está no lugar. Adão pecou dentro do paraíso. Jesus foi fiel dentro do deserto. O problema não é onde você está. O problema é se Deus está com você. E eu concluo lhe dizendo uma verdade. Que tem muita gente com as coisas de Deus, sem Deus, e não tem descanso. Vivem na depressão, na angústia, na amargura. Não dormem durante a noite. Eu gosto de uma expressão que um dia eu escutei. Tem gente que tem dinheiro para comprar um colchão de 30 mil reais, 40 mil reais, que dá massagem, baixa a glicose, deixa lá tudo certinho, e o camarada toma o remédio tarja preta, vira de um lado para o outro, e não consegue dormir. Agora tu tem aquele colchãozinho fininho, da grossura de uma folha de papel ofício, mas dorme de babá a noite toda. Por quê, pastor? Porque tem paz na alma, tem paz na alma, tem paz na alma.